uma outra professora, Luciana Bastos, na perspectiva de ampliar mesmo essa leitura. Então, Fernanda, muito obrigado. A palavra é sua. Gravando aí, Cris. Obrigadão. Olá, bom dia a todos. Eu que agradeço, Jesus, o convite. Fiquei muito feliz por você ter me chamado para participar aí desse momento. Acho que realmente, né, a conversa e a reflexão entre professores é muito necessária, né, e constante. É algo que faz parte da própria prática, né. Então, eu queria começar, antes de começar apresentando aí os slides, eu vou ficar meio que aqui no celular e aqui no computador, complementar um pouco dessa apresentação que o Jesus começou a fazer, né, sobre mim, que eu acho que complementa um pouco qual que é a perspectiva da nossa conversa de hoje. Além dessa trajetória profissional que o Jesus, e acadêmica, né, que o Jesus colocou, eu queria contar um pouquinho também da minha história de vida, né. Eu tive uma lesão medular aos 21 anos de idade, e tinha uma história muito forte com a dança até então, e a lesão medular me trouxe a necessidade de utilizar a cadeira de rodas e depois utilizar muletas, então eu sou uma pessoa com deficiência há 20 anos. E antes eu queria, antes de continuar, eu queria só fazer uma audiodescrição, que eu acho que é um pouquinho do exercício que a gente também vai perceber e notar na nossa conversa. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos enrolados, curtos, na altura do ombro, estou com um brinco verde, uma blusa estampada em tons de verde e preto. Ao fundo tem uma porta, à frente minhas muletas encostadas em uma mesinha, uma parede branca, e tem um pedacinho de um pneu de uma bicicleta ali pendurado aqui na parede da casa. Estou na minha casa em home office. Então, vou continuar minha apresentação. Então, eu tive essa lesão aos 20 anos de idade, que mudou, né, o transcurso da minha vida de forma bastante intensa. Depois disso, então, eu fiz graduação, mestrado, trabalhei na Secretaria de Estado de Saúde, embora formada em fono, nunca cliniquei, sempre trabalhei no campo da saúde pública, e estou na Escola de Saúde Pública já há 10 anos, e recentemente eu retomei a minha história com a dança, o que fez com que eu aprofundasse e voltasse, digamos assim, a refletir e ler e estudar sobre a questão da deficiência de forma muito especial na sua relação com a arte, no caso, com a dança, que é o que eu tenho vivido. Então, eu vou colocar aqui a apresentação para compartilhar aqui com vocês. E hoje, então, quando o Jesus me chamou para falar sobre acessibilidade, eu falei, Jesus, eu dou conta de falar daquilo que eu tenho pensado e lido, que é por que, então o nome que eu dei para a nossa conversa de hoje é Por que a inclusão da pessoa com deficiência interessa a todos. E aí eu queria contar para vocês que essa conversa ela vai ser muito mais um momento de reflexão e de levantamento de perguntas do que exatamente uma apresentação de respostas. Dada a complexidade do tema e da questão da acessibilidade, eu não me atrevo a vir dizer como que se deve fazer, né? Então, acho que já para a gente entender que é daí. Além disso, tudo que eu trouxe aqui para esse momento de conversa parte, então, do meu lugar de fala de uma pessoa com deficiência e das questões que eu vivi e vivo ao longo desses 20 anos no cotidiano da minha vida, e é a partir disso que eu vou trazendo os elementos também de teóricos e pessoas que vêm refletindo sobre isso. Tentei também deixar aqui na própria apresentação algumas referências, vídeos que possam ser interessantes para vocês lerem ou acessarem depois. Então, eu queria começar dizendo, então, que desse lugar que eu falo, né, é um lugar em que a arte tem me ajudado muito a, de certa maneira, radicalizar questões que eu vivo no cotidiano de forma mais subliminar, digamos assim. E o movimento que eu faço e que eu venho fazendo recentemente é exatamente de colocar em frente a frente, né, tudo que atravessa ser uma pessoa com deficiência na sociedade em que a gente vive. E a partir disso, eu propus, junto com a Renata Maia, que é uma professora de dança, uma oficina que se chamou Movimento Singular, e aqui eu vou fazer, ao mesmo tempo, uma divulgação e uma provocação,
que nessa oficina, qual que é o nosso objetivo? É colocar pessoas com e sem deficiência juntas, dançando, já que a gente entende que a arte pode potencializar a horizontalização das relações entre pessoas com e sem deficiência, dissolver estigma, nos fazer pensar sobre preconceitos que possuímos e propor espaços que valorizem outras formas de estar no mundo, né? E que mostra, né, que é possível a gente conviver com tantas diferenças que possuímos entre nós. E aí eu começo colocando uma pergunta para vocês, duas perguntas, né? Primeiro eu queria que vocês anotassem, e é bom que cada um tenha um caderninho, um papel, uma caneta que possa anotar, o que é deficiência para você, e a partir do que você entende como deficiência, o que você faria como professor aí da Unicor para ampliar a acessibilidade dessas pessoas aí no ensino, né? Pensando do seu lugar. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem e depois, se alguém quiser já falar e compartilhar conosco, se sinta à vontade. Alguém quer compartilhar conosco? Pois é, Fernando, eu fiquei pensando aqui o que é deficiência para mim, assim, e fiquei deslizando entre algumas palavras, assim, que eu acho que talvez não condizem, assim, mas vou falar a primeira que veio, assim, à minha mente, que foi, apesar que eu acho que não condiz com a realidade, mas dessa incapacidade de resolução ou incapacidade de como é que eu vou pensar, como é que eu vou dizer isso? Pode ficar à vontade, viu, Jesus? Não precisa medir palavras. A gente está eu espero que estejamos em um lugar protegido. E da minha parte, eu estou aberta a escutar. Porque até a própria palavra incapacidade, não capacidade, eu acho que não condiz, mas eu fiquei tentando procurar outra, assim, mas eu fiquei pensando, né, nessa dificuldade em lidar com algumas situações que precisaria de algum certo auxílio ou de novas estratégias para lidar com essa solução. Mas o interessante é que a primeira palavra que veio para mim, e eu sei que ela é muito difícil, é essa incapacidade. Foi a primeira que me veio assim à tona. Agora, como professor, eu já tive alguns alunos assim, e a minha primeira opção foi conversar com um aluno para ele me dizer o que era mais fácil, o que eu precisava fazer, como que eu já tive dois alunos com dificuldade de visão muito grande, então a gente tinha que operar toda a aula de uma outra forma. Assim, eu achei muito legal quando você começou já apresentando o espaço. Eu lembrei que na época que eu dava aula para ele, eu tinha que ser muito detalhista assim, em todas as construções, a elaboração que eu estava falando sobre alguma coisa. Mas foi a experiência que eu tive. Muito bom. Alguém colocou no chat também que essa questão da dificuldade de lidar com alguma situação a ser superada ou não, né? Acho que compartilha um pouco com o que o Jesus está trazendo. Dificuldades físicas, mentais e também emocionais. Uhum. Oi, posso falar? Pode. Meu nome é Daniel, sou coordenador do curso de enfermagem aqui de Belo Horizonte. E eu achei muito legal quando Jesus abriu o microfone, porque eu me coloquei no lugar dele ali, sabe? Quando você fez a sua pergunta, mesmo sendo um profissional da saúde, mesmo tendo convivido a minha vida inteira com uma diversidade muito grande, né? Pela pessoa que eu sou, pelo caminho que eu trilhei para chegar até onde eu estou hoje, pelas experiências profissionais, os encontros que eu tenho, a sua pergunta, ela me atravessou de uma forma que me pegou de surpresa, assim, sabe? Porque é muito difícil, né? Mesmo você
quando você colocar a gente está num lugar seguro, a gente abrir o nosso coração para tirar de dentro dele preconceitos mesmo que a gente tem, né? Porque a vida inteira a gente ouve as coisas e ao ouvir as coisas a gente traz essas coisas que a gente ouviu para o nosso universo de interpretação com a carga que a gente tem, e é assim que a gente vai levar isso para frente e passar às vezes, né? E eu sempre me achei uma pessoa muito acessível. Como educador, né, eu consigo muitas vezes entender a dificuldade dos alunos, e a palavra dificuldade eu acho sim que é a melhor que cabe aqui, mas é uma dificuldade que nem sempre ela é a única e exclusiva verdade. Eu acho que é a dificuldade que nos diz, né, enquanto pessoa com deficiência, que a gente tem, e que a gente acaba acreditando que a gente tem ela. Até que a gente ouse ir lá e acender a luz, né, como se fosse o medo do escuro, por exemplo, e verificar qual é o nível de realidade dessa dificuldade. Eu acho que deficiência é muito isso, né? É uma dificuldade que nos foi dita, que a gente acreditou que a gente tem, mas que a gente precisa olhar para ela de frente, olhar para ela com uma ótica iluminada mesmo, para definir qual que é o grau, o nível real dessa dificuldade. Obrigada, Daniel, pelas suas contribuições. Você está dizendo de que a própria pessoa com deficiência interpreta, de certa maneira, existir uma dificuldade ali, né? Eu acho que é isso que você está dizendo também. Outras pessoas... Ela acaba sendo levada a isso, né, também, por tanto que as pessoas falam, desde o nascimento, desde a situação, que nem sempre é algo congênito, né? E você vai sendo inserido num contexto dessa dificuldade, mas que você tem que escolher se ela é sua também, e qual que é o nível de impacto que ela vai ter no que na pessoa que você vai ser, né? Outras pessoas falaram disfunção, limitação, outros tipos de deficiência, e alguém disse que é necessário intervir nas potencialidades, imagino, dentro aí do ensino. Eu acho que a gente já tem contribuições bastante interessantes que vai dar um pano para a manga para a nossa conversa aqui hoje. Acho que tem o professor Pedro também. Está querendo falar? Levantou a mãozinha? Desculpa, fala aí, Pedro. Você vai me ajudando aí, viu, Jesus? Está sem áudio. Está sem áudio, professor Pedro. Comece de novo. A sua pergunta é muito provocadora, provocativa, e quando Jesus começa a falar, e escolhendo, tateando nas palavras, mostra exatamente aquilo que eu diria assim, é o senso comum. Mas, por exemplo, quando você pergunta o que é deficiência para você, como você falou, não precisa ter milindres, deficiência é falta. E é assim que as pessoas veem, deficiência como falta. Como é que a gente faz para lidar com isso na sala de aula? Nós tivemos 2 momentos que eu aprendi muito. Eu tive um aluno que era surdo, no curso de Educação Física, formou conosco, ele é atleta de badminton, e tive uma aluna que tinha baixa visão. Com esse aluno surdo, eu tinha mais dificuldade de lidar com a intérprete que ficava na sala, eu tive que reaprender a dar aula com a intérprete na sala, falar mais pausado, etc., do que propriamente com esse nosso aluno, o Gabriel, que era surdo. Mas deficiência, como é que as pessoas veem quando olham um deficiente? A palavra que vem, acho que é falta. Ok, Pedro, obrigada. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão que você trouxe aí do... Professor Roberto também. Tá. É porque eu estou no celular, eu não vejo. Tem mais aí? Vou te falar. Bom, tá, beleza. Professor Roberto. Pessoal, bom dia. A minha fala vai ser rápida também, né, para a gente não se estender muito. Eu vejo a deficiência como uma falha na força de vontade da pessoa, né? Eu vejo a deficiência como uma falha psicológica. Eu vejo isso baseado em vários exemplos que eu vi ao longo da minha vida, né? Conforme o nosso colega ali, o Pedro, citou, eu sou professor de música, né? Trabalho com ensino de violão e trabalhei muitos anos no conservatório. E o conservatório, né? A gente atende pessoas
desde crianças de 6 anos até pessoas de bastante idade. Então, eu tive o privilégio de ter um aluno de 86 anos que vivia sozinho, né, viajava toda semana de uma cidade vizinha, e ele com uma turma de jovens de 15 anos, ele demonstrava ali, apesar de toda a limitação da idade, né, ele demonstrava muito mais força de vontade, muito mais alegria do que os outros. E o segundo exemplo foi de um aluno surdo também. Imagina uma pessoa surda para aprender a tocar violão, né? Então, esse menino, junto com mais 3 crianças ditas assim normais, ele conseguiu ter um melhor resultado do que os outros. Mas o que eu notava nele? Ele tinha uma força de vontade, uma alegria, uma espontaneidade de fazer as coisas que era contagiante. Então, como que a gente conseguia trabalhar? Eu não tinha dificuldade também para comunicar com ele, eu escrevia no celular, e ele aprendia, mostrava para ele onde se localizavam as notas no instrumento, e para dar o tempo para ele, eu ia batendo no violão, ele sentia a vibração do tempo de cada nota, e para resumir a conversa, com uma deficiência auditiva para um músico, ele conseguiu se sair melhor do que os 3 meninos que tinham uma audição perfeita. Então, ao meu ver, a deficiência maior é aquela psicológica, onde a própria pessoa se limita. E essa deficiência ela é tão grande na nossa sociedade que a gente nem observa ela. A gente vê pessoas que têm um potencial tão grande e eles não conseguem sair do lugar porque eles se limitam o tempo todo. Então, é isso que eu acho com relação à deficiência. Para mim, é uma falha, sei lá, no psicológico, na vontade da pessoa querer seguir em frente, apesar da limitação física, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Mais alguém? Cristiano, você quer falar? Oi. Super rápido, a professora, quando colocou o que deficiência para você, eu não pude deixar de pensar nas minhas próprias limitações, porque eu uso óculos, e sem óculos eu sofro muito, não consigo nem voltar para casa, e aí isso me possibilita me colocar um pouco no lugar desse outro, para entender um pouquinho das limitações dele. Nós temos piso tátil direcional aqui na universidade, eu até testei e fui tentar andar pela universidade totalmente às cegas, para experimentar um pouco disso, porque sem óculos eu ainda consigo enxergar razoavelmente bem, mas me limita. E aí eu começo a olhar para a deficiência a partir dos meus próprios limites, e aí isso me possibilita, de forma ainda limitada, tentar colocar no lugar desse outro, para entender essas limitações também. É só isso. Obrigado. Obrigada. Eu acho que vocês trouxeram aqui diversas interpretações e compreensões sobre deficiência, e eu vou trazer como que isso mudou ao longo da história, e como que essas compreensões, elas coexistem, né, dentro de nós e na nossa sociedade. Eu trouxe aqui as principais questões, eu não fiquei delongando muito não, mas só para a gente ter uma ilustração de como que isso varia ao longo do tempo e também entre nós, né? Existe um momento na história, na Grécia Antiga, em que os bebês que nasciam com alguma deformidade ou anomalia, eles eram jogados de um precipício, porque eles entendiam que só teria direito à vida aquela criança que nascesse normal, que pudesse, né, que fosse forte, que fosse bela. Na Idade Média, a gente tem uma forte influência da igreja que perseguia as pessoas ditas anormais, atrelando aquela anormalidade a algum pecado ou a vinculação com o demônio. No século XVIII, já a gente tem a forte interferência, né, do modelo biomédico, que eu acho que aí o Daniel, que é enfermeiro, vai entender do que a gente está falando. A deficiência, ela é uma questão individual. Também conversa muito com o que o nosso colega trouxe da questão de que a deficiência depende da pessoa, né? Depende da força de vontade da pessoa. Então, isso tem influência com esse modelo biomédico, que entende que a deficiência é uma questão do indivíduo, relacionada a questões biológicas,
mas que também, por causa desse entendimento, eles entendem que ela é passível de cura. Então, é uma lesão que atinge um corpo. E a partir desse modelo é que se tem muito a interpretação da deficiência enquanto uma tragédia pessoal. E no século XX, a gente tem um forte movimento político de pessoas com deficiência no Reino Unido que começam a discutir a deficiência a partir de um modelo dito social. E esse modelo já coloca em xeque essa ideia de que a deficiência é uma questão unicamente do indivíduo. E começa a dizer, olha, a pessoa com deficiência, dependendo de onde ela vive, das condições que ela tem, ela possui maior ou menor desvantagem. Então, ele entende que, na verdade, a deficiência ela surge da relação do indivíduo com o meio, com o social. Então, que nesse sentido, dessa interpretação, a sociedade vai possuir, sim, responsabilidades sobre essas desvantagens que a pessoa, essas desvantagens que vocês deram o nome de dificuldades, incapacidade, limitação, até falta, alguém falou. Porque uma coisa eu acho que a gente pode perceber aqui nesses dois modelos, biomédico e no modelo social, uma coisa é a lesão que origina, né? Então, por exemplo, eu tive uma lesão medular, que me levou a ter uma redução de força e de sensibilidade da cintura para baixo. Então, eu não caminho como a maioria das pessoas caminha. Isso me faz usar 2 muletas para caminhar. Quando eu estou na minha casa, eu não tenho nenhuma dificuldade de andar. Quando eu estou pegando o metrô, que eu tenho que subir uma escadaria gigantesca, ali a minha deficiência aparece, a minha dificuldade, a minha incapacidade aparece de uma forma muito mais intensa. Então, é isso que o modelo social vem dizer. Dependendo de como e onde você vive, e aí o nosso colega colocou, eu quando estou sem óculos, eu fico meio perdido. Então, o óculos é uma tecnologia que foi criada que praticamente invisibiliza a deficiência dele, a dificuldade dele. Então, é disso que a gente está dizendo. E nesse contexto aí surge a classificação internacional de funcionalidade. Eu destaquei ela aqui porque dentro da saúde, a gente que tem uma deficiência, a gente é muito alvo desse objetivo de cura, que muitas vezes não é possível, né? E por causa disso, a gente tem um diagnóstico no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. E a Classificação Internacional de Funcionalidade, ela vem colocar da visibilidade exatamente para essa relação entre esse corpo biológico e esse social, para falar sobre essa suposta deficiência dita aqui como funcionalidade. E aí eu acho que enquanto eu fui falando, provavelmente vocês já foram pensando sobre que interpretações e que modelos conversam mais ou menos com o que vocês colocaram como a compreensão de vocês. Né, eu acho que eu vou continuar a conversa e a gente vai o tempo todo estar tocando nesse conceito que é deficiência ao longo dessa conversa de hoje. Para mim, como pessoa com deficiência, eu não tenho um problema. Eu tenho um corpo diferente da maioria, eu tenho um jeito de viver diferente da maioria das pessoas. Se eu pensar numa média, né, a maioria das pessoas, elas não usam muletas ou não usam outros dispositivos que as ajudam a caminhar ou se deslocar. Então, nesse sentido, eu sou diferente, né? Eu tenho uma forma de viver diferente, que não me torna a deficiência. Eu acho que isso é muito importante. Eu não sou a deficiência, eu não sou minhas muletas. As minhas muletas e a minha deficiência são uma das minhas características, né? Por isso que se explica que a situação que o nosso colega trouxe, que uma pessoa surda é capaz de aprender a tocar um instrumento, porque ela não é a surdez dela. Ela também é surda e provavelmente ela é uma pessoa surda com muito desejo de aprender a tocar um instrumento e com talvez até muitas habilidades ali necessárias para isso, né? Então, acho que isso é bem importante da gente distinguir, que essa é uma das principais questões que nos atravessa enquanto pessoa com deficiência. E aí eu vou dar um exemplo para vocês dentro desse contexto. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, que na verdade a gente se encontra anualmente, porque encontra nos encontros de turma do meu marido, certo? E aí a turma dele, assim, a gente foi os primeiros a ter filho, e aí a gente ia encontrando ano a ano, então eu fui mãe primeiro que a maioria dos casais lá, né?
E aí, depois que ela teve filho, né, uns 2 anos, 3 anos depois, ela vem me falar, Fernanda, nossa, naquele encontro que a gente teve no sítio tal, ela chegou, ela estava com o filho, tem mais ou menos a idade da minha segunda filha, né? Ela disse assim, eu te vi lá, você sentada lá cuidando dos dois, dando comida para os dois. E eu pensei comigo, gente, eu não posso reclamar de nada do trabalho. Aí eu virei para ela e falei assim, deixa eu te falar, a dificuldade da maternidade minha são as mesmas dificuldades, provavelmente, da maternidade para você. Porque, na verdade, eu já usava muletas antes de ser mãe. Minha vida já existia antes de ser mãe. O fato de eu ser uma mãe que usa muletas não torna a minha maternidade um peso maior, né? Porque, na verdade, é possível você viver com muletas. Né? No fundo, é isso que eu queria dizer para ela. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Novamente, é um exemplo para dizer, olha, é um jeito de viver, né? É uma característica de uma pessoa, não é a pessoa, e isso não torna a vida dela muita, entre aspas, uma merda. Que é isso que, no fundo, ela quis dizer, né? Mas essa vida de merda que você tem, como é que você consegue ser mãe ainda, minha filha? Então eu não vou reclamar da minha, né? Guardem isso aí. E tem um escritor argentino que é citado nesse livro aqui, que é um livro muito bom, da Débora Diniz, que ela traz de uma forma bastante simples o que é deficiência, principalmente contando um pouco da história da construção desse modelo social da compreensão de deficiência. E ela cita um escritor argentino que era cego, que ele dizia assim, ser cego é apenas uma das muitas formas corporais de estar no mundo. É um estilo de vida. Né? Provavelmente um cego sente os cheiros e o tato de uma forma que nós nunca seremos capazes de sentir. Né? Então, e a partir disso aí, a gente tem alguns autores que vêm trazer essa reflexão. Né? O pessoal da saúde mental estuda muito Canguilhem, que diz que cada organismo produz e instaura uma nova norma ou normatividade, assim como cada pessoa pode possuir sua própria normalidade. Isso se a gente se descolar um pouco dessa ideia de que a normalidade está vinculada a uma questão estatística de maioria, né? E pensar na deficiência enquanto uma modalidade de vida qualitativamente distinta. Então, acho que isso é também muito importante para as reflexões que a gente precisa fazer acerca da acessibilidade também. E quem são essas pessoas? Alguém está falando de um link do livro, depois eu dou uma olhada no chat aqui. É o Cristiano Donop, ele é ágil nessas coisas. Eu li o Débora Diniz mesmo, só para caso os professores queiram ter contato, capacitação dos professores. A referência completa, eu deixei tudo que eu usei, a referência completa está no final da apresentação, que eu pensei nisso. Porque esse é um livro, eu acho que ele não tem e-book, não. Acho que ele é só impresso mesmo. Não, na Amazon tem e-book, professora Fernanda. Ótimo, já descobriu. Então, quem são essas pessoas com deficiência? 15% da população mundial e, pasmem, 25% da população brasileira. É muita gente. E eu sempre me pergunto onde é que estão essas pessoas. Inclusive, nessa oficina que eu falei com vocês, que eu vou oferecer aí no sábado, que a gente vai fazer a oficina, a ideia é que tenham pessoas com e sem deficiência. Não teve nenhuma pessoa com deficiência inscrita até o momento. E várias pessoas sem deficiência. Então, assim, essas pessoas estão aí escondidas por algum motivo, que é o motivo que a gente vai dizer aqui hoje, que são as barreiras. Então, quando a gente pensa, pessoas com deficiência, é um conjunto homogêneo de pessoas? Não. Dentro desse conjunto de pessoas com deficiência, nós temos as pessoas que possuem deficiência física, que é o meu caso. Mas dentro desse grupo eu tenho cadeirantes, pessoas que usam muletas, que usam andadores, que são amputadas e que usam ou não alguma prótese, que usam ou não algum tipo de apoio para se movimentar, e mais outras infinidades de maneiras de serem pessoas que possuem uma deficiência física. São também as pessoas com deficiência auditiva, que podem usar aparelho de amplificação sonora individual para ampliar os sons, que podem possuir ou não um implante coclear, que também amplifica o som, que tem uma surdez parcial ou total, que vão se comunicar pela fala, pela linguagem oral, ou pela Libras, pela linguagem brasileira de sinais. Que fazem leitura labial, tem pessoas que fazem e outras não fazem, e outras infinidades de maneiras de serem pessoas com deficiência auditiva.
são as pessoas com deficiência visual também, que vão usar aparelhos para ampliar a visão, tem os aparelhinhos que eles usam para ampliar as imagens e as letras, que vão enxergar vultos, que vão enxergar parte das cores, que não vão enxergar nada, e outras infinidades de maneiras de serem pessoas com deficiência visual. E as pessoas com deficiência intelectual que vão ter diferentes formas, aí é uma infinidade mesmo de formas de compreender e de interagir com o meio e com as outras pessoas. Então, por que eu estou dizendo isso? Para a gente lembrar uma coisa que é muito importante, muito necessária para pensar qualquer estratégia de acessibilidade. Mesmo as pessoas com uma mesma deficiência, elas são muito diferentes entre si, porque qualquer ser humano não é igual ao outro. E aí eu queria que vocês escrevessem de novo o que vocês acham, que eu acho que vocês até começaram a trazer isso, mas se vocês quiserem completar, o que pode uma pessoa com deficiência? Tem coisa que ela não pode? Acho que vocês podiam ir falando. Quem vai ser o corajoso? Rei. Uma pessoa com deficiência pode tudo. O que é tudo para uma pessoa com deficiência? É tudo que ela pode fazer. Então, ela pode tudo. O que é tudo? Tudo o que ela pode fazer. Eu concordo com o Pedro também. Depende muito da deficiência, na verdade, né? O que pode ou não, e quais limites serão ultrapassados. Mas cada um é cada um, tendo ou não deficiência, inclusive. Sem deficiência também a gente não pode tudo, depende das nossas próprias limitações, sejam físicas, né, ou mentais, ou quais sejam elas. E dos desejos, né? E até mesmo sociais, né, gente? Eu acho que quando a gente fala sobre limitações, dificuldades, elas não são, fugindo do modelo biomédico, né, Fernando? Elas não são apenas físicas, né? Elas estão incutidas no contexto social, no contexto cultural. Esses dias eu fiz uma postagem no Instagram falando justamente sobre isso, né? E a gente, às vezes, vive muito num contexto de criar limitações para a gente, para o outro, de acordo com o nosso lugar de fala. E a gente cria, né, políticas, meios de convivência que a gente vai segregando as pessoas. E eu cresci numa escola católica, pública, né, num bairro muito pobre aqui em Belo Horizonte, uma favela. E no muro da escola tinha um texto da irmã que cuidava dessa escola, que era diretora, irmã Cecília Nunes. E ela escreveu assim, e até hoje tem escrito lá, depois de 40 anos que a escola existe. O difícil a gente faz, o impossível a gente tenta. E eu acho que ver essa frase todos os dias da minha primeira infância me tornou uma pessoa que não tem muito limite, não, sabe? Assim, quando eu olho para o lugar que eu estou hoje e vejo todas as possibilidades que eu não tive, mas que eu precisei galgar, né, para encontrar meu lugar, eu acho que foi muito desse ambiente engajador. Eu acho que muito do que a pessoa pode fazer ou não pode é as possibilidades de engajamento que ela tem na sua criação, na primeira socialização, nas demais que ela vai viver, né? E eu acho que é por aí. Muito bom, Daniel. Eu acho que você traz uma questão que é assim, muitas vezes quem diz o que pode e o que não pode, no caso aqui da nossa fala voltado para a pessoa com deficiência, é o contexto, né? E esse contexto, exatamente, ele vai apresentar barreiras. Né? Existem barreiras. Existem barreiras. Você falou muito sobre o exemplo da sua casa e do metrô, né? Na sua casa você é uma Fernanda, e aí quando você sai, você fala, meu Deus, o mundo me faz ser outra Fernanda, né? E acho que quando você trouxe a fala da mãe também, né? Quando a gente pensa em ter filhos, é muito isso, meu Deus, eu vou tirar ele de um lugar super protegido e vou colocar ele no momento da verdade, né? Será que ele está pronto? E às vezes, com toda a perfeição física, essa criança, esse novo ser, ele vai se sentir deficiente em alguns momentos, ele não vai conseguir enfrentar algumas coisas e passar por isso. Uhum. Fernanda, o professor Roberto quer falar e o professor Cristiano.
Sim. Eu acho que a questão da limitação, né, é uma questão até de se ter uma visão realista de si mesmo, né? Imagine uma pessoa com 2 metros de altura querendo ser jockey, né? Não combina, não tem jeito, não bate, né? Ele vai deixar o cavalo ali, o cavalo não vai conseguir pular, aquela coisa toda, né? Então, acho que é uma questão da gente saber dirigir a nossa força de vontade para as nossas habilidades, né? Para aquilo que a gente tem, que a gente possa fazer de uma maneira melhor, né? Inclusive isso vale, eu acho que para todo mundo, até para quem tem deficiência, para quem não tem deficiência, né? Se a gente não souber ter uma visão realista dos nossos potenciais, a gente não consegue êxito, né? Um êxito, vamos dizer assim, realmente aquele êxito, né? De vitória no que a gente vai fazer. Porque se a gente não tem a habilidade necessária para fazer determinada coisa, a gente vai ficar batendo cabeça a vida toda. E não vai adiantar. Ô, Roberto, né? deixa eu te perguntar uma coisa. E o que a gente pode dizer do aluno surdo que aprendeu a tocar violão? Sim. O que eu queria dizer com isso? Ele vai ser um aluno que conseguiu tocar dentro daquele padrão de um aluno, né, de um conservatório e tal. Mas imagina se esse menino, talvez, resolvesse ser um concertista de fama internacional. Eu creio que ele teria que ter uma força de vontade extremamente, né, porque aí você estaria lidando com figuras musicais rápidas. Como que ele conseguiria perceber essas figuras? Eu digo no estágio atual, pelo que a gente tem hoje, não sei daqui a um tempo, né? Então eu vejo assim, eu acho que, no meu ver, isso serve para todo mundo, né? Você pode conseguir uma coisa como um hobby, né? Eu posso ser um jogador de pelada no final de semana, mas a essa altura do campeonato, se eu quiser ser um jogador de futebol, inclusive a minha idade não vai permitir mais, né? Então é uma realidade. Eu teria que fazer o quê? Então, bom, se eu gosto de futebol, eu deveria tentar ser um juiz de futebol. Isso daria certo? Um treinador, alguma coisa. Então, acho que é a gente saber focar para que a gente possa aplicar a nossa capacidade, a nossa força em algo que a gente consiga ver um progresso constante, porque é isso que vai alimentar o nosso progredir, né? Porque se a gente chega num determinado ponto e você começa a se chocar com a limitação, você vê que não dá mais, isso acaba tendo frustração. Agora eu estou falando também mais como experiência minha pessoal, né? Estou falando como experiência pessoal, que tem muitas coisas que eu gostaria de fazer, ter feito na minha vida, gostaria de fazer, mas hoje eu penso assim, poxa vida, eu já praticamente aos 50 anos, né? Aí eu fico pensando aquilo, o que é melhor para mim hoje? Eu viver, ser feliz, fazer as coisas que me dão prazer, que me dão qualidade de vida, ou eu abrir mão disso em função de um sonho que eu tive lá na minha infância, né? Então eu fico pensando nisso, o que é mais importante hoje? Principalmente essa questão de pandemia, todas essas coisas, me fez refletir muito sobre o que é a vida, e essa questão da gente viver bem, de ser feliz. E Roberto, eu acho que essa é a meta. eu acho que você traz reflexões assim que vão até além, né? Mas eu acho que a gente é importante isso que você traz e a gente repensar um pouco, pensar sobre o tamanho das barreiras do mundo, quais são aquelas que precisam ser repensadas e quais são vamos falar, os padrões que a gente deve atender. Né? Isso está o tempo todo na vida de uma pessoa com deficiência. Eu vou te dar um exemplo, para depois passar a fala, tem mais algumas pessoas que querem falar. Eu voltei a dançar com 40 anos usando muletas. E eu pretendo, sim, fazer doutorado em artes e quem sabe, até ser professora de dança. Então, isso é bastante relativo e eu acho que essa questão que você traz e que eu estou colocando como exemplo aqui, elas são bastante emblemáticas para a gente pensar sobre as barreiras, da onde elas vêm
E, de fato, como a gente tem que repensar, né? É como se a gente definisse o que as pessoas devem acessar na vida, né? E quem define isso, né? Então, eu queria passar a palavra agora para o Jesus. Só para me fechar, ô, Fernando, assim, eu coloquei uma visão pessoal minha, né? Igual eu estava dizendo. A pessoa também tem que estar ciente do preço que ele vai pagar para atingir aquilo que ele quer. Né? Se aquilo para ele vale a pena, certamente ele vai conseguir. Igual estava dizendo no caso do menino, né? Hoje, se eu hoje, já com 20 e tantos anos de música, se eu resolvesse ser um concertista, eu teria que abrir mão de toda a minha atividade de ensino e ficar sentado com o violão no colo por 15 a 16 horas por dia. Aí eu me pergunto, será que eu estaria pronto para isso? Então, acho que a partir do momento que a gente responde essa pergunta para a gente mesmo, se a gente é capaz de pagar o preço para a gente chegar onde a gente quer, aí eu acho sim, se a pessoa está disposta a pagar o preço, eu acho que eu tenho certeza que ela chega. Quem que é o... Obrigada, Roberto. Quem que é o próximo, Jesus? O Cris, quer falar? O que pode uma pessoa com deficiência, se ela achar que ela pode tudo, eu tô com ela. Quem tem que achar é ela. Tamo junto. Eu estava pensando nisso que o Roberto falou e só para ressaltar assim que esse padrão dos nossos desejos em relação ao padrão da sociedade são coisas completamente diferentes. Assim. Eu posso ser super feliz sendo o último colocado com 2 metros correndo no cavalo, inclusive muito mais feliz do que o primeiro. Sabe assim? Então, essas mensurações, elas são difíceis. O que a gente pode, o que a gente deseja e qual o valor que a gente dá para isso, eu posso ser super feliz sendo espala e posso ser super feliz tocando meu trompete aqui em casa, muito mais do que o cara da espala. E são coisas diferentes, são mundos diferentes, são relações completamente diferentes. Então, a gente precisa até compreender isso, e aí, desculpa, até para entender o desejo do outro e o que o outro... aonde o outro quer chegar com aquele desejo. Assim, isso vai para o campo da individualidade e esbarra no social, mas a gente precisa preservar um pouco esse desejo do outro, assim, que eu acho que é fundamental. E aí, complementando o que você está dizendo, o que me faz pensar é que talvez o jogador de 2 metros vai inventar uma nova maneira de jogar jockey, né, que ele falou. Ou eu vou inventar uma nova maneira de dançar com muletas, já que não teve ninguém que dançou com muletas antes de mim, né? E assim vão surgindo outras maneiras, né? E ampliações, muitas tecnologias, muitas estratégias surgem, inclusive assim, porque até que pessoas com deficiência fossem incorporadas ao ensino, a princípio elas não poderiam estar ali, né? E a gente está aqui discutindo e repensando formas, já que nós entendemos que, olha, ele consegue um cavalo mais baixo. Então, acho que é sobre isso, né? É sobre como transformar o mundo para que algumas pessoas não decidam o que outras devem fazer, né, da própria vida. Acho que fala sobre isso, né? E aí, sobre quais são essas... Tem mais alguém que precisa levar? O Dirceu levantou a mão. Não, só isso que você acabou de falar, essa questão, né, de permitir, né, de mudar as coisas para poder permitir, né, para poder dar oportunidade. No ano passado, faz 2 anos, na escola, minha esposa, ela é da direção de uma escola aqui da cidade, e tinha são 2 irmãos, né, eles são surdos de nascença. E eles nunca tiveram acesso a nada, assim. Eles tinham a linguagem própria deles, né? Eles não tinham acesso a Libras, né? E ficavam totalmente isolados. Eles iam para a escola, mas não aprendiam nada. E, de repente, né, veio a intérprete e começou a trabalhar com eles. E começou a ensinar Libras, eles começaram a se comunicar. E a minha esposa, com essa intérprete, elas resolveram montar um projeto chamado Minuto do Silêncio. É um projeto que já tinha, parece que era na igreja da moça, sabe? E eles fizeram o projeto lá na escola, né? Executaram o projeto. E a menina, era um casal, né?
A menina, no caso, ela ia de sala em sala com a intérprete, todos os dias ensinando um sinal de Libras para os outros colegas. Então, nisso, a menina se tornou protagonista do negócio, né? Então, teve ela teve foi a motivação que ela precisava. Ela tinha muito problema de autoestima, né? E a partir do momento que ela se tornou protagonista, a vida da menina, dela e do irmão, né? Os dois participaram do projeto, né? Mas mudou, assim, de forma radical. Então, hoje ela já conversa, ela consegue conversar pelo WhatsApp. O irmão dela, o sonho dele, né? Às vezes a gente pensa assim, qual é o limite? O sonho dele era ter um emprego, porque ele não sabia comunicar nada, ele não conseguia ter um emprego simples, né? Hoje ele conseguiu um emprego, né? E a vida social deles também, né? Hoje eles têm uma interação com os colegas muito interessante. Aí no semestre passado a gente até enviou um trabalho, escreveu um trabalho, enviou para um congresso, o trabalho foi aceito, muito elogiado, sabe? Sobre essa questão desse projeto Minuto do Silêncio. Sim, teve muito êxito o projeto. Então a gente vê que... E o detalhe, né? Minha esposa relatando, eu ajudei ela a escrever, no relato dela, assim, a menina, principalmente, assim, ela teve mais contato com o menino. Não que o menino não seja, mas a menina, principalmente, é super inteligente, super inteligente. Então, a partir do momento que ela conseguiu, né, se comunicar, ela, assim, os meninos sem deficiência nenhuma, ela deixou, assim, ela falou que deixou muitos para trás, entendeu? Na questão de desenvolvimento na escola. Então, foi um projeto muito interessante, muito legal. A gente vê, assim, que às vezes basta dar uma pequena oportunidade, né, para a pessoa progredir, né? Fazer parte. Obrigado. Eu que agradeço pelo relato. Então, eu queria que a gente começasse agora, eu vou dar uma aceleradinha aqui, Jesus, para a gente conseguir ir para os pontos principais. Existem algumas barreiras, né? E na própria Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, são ditas essas barreiras que vocês já devem conhecer sobre a maioria delas, né? É um entrave, um obstáculo ou uma atitude, comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, ou o gozo, a fruição, o exercício dos seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimentar-se e de expressar-se, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, circular com segurança, entre outras questões. Então, todas essas são barreiras. Então, as barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes são as mais conhecidas. E são as primeiras que a gente dá conta de resolver, porque elas são estruturais e dependem, digamos assim, de um investimento, né? Tem nas comunicações e na informação, que muitas vezes essas pessoas não são... as informações não são colocadas de maneira que elas possam entender, como esse exemplo que você trouxe aí da pessoa surda. Tecnológicas, inclusive por conta desse momento, dessa virtualização, né, do mundo, do ensino principalmente, é uma coisa importante que a gente tem que pensar, e atitudinais. E aqui eu queria dar um destaque para isso, por quê? Porque sim, é algo que a gente tem governabilidade sobre as nossas próprias atitudes, é algo que a gente pode pensar sobre e que, como professor, eu entendo que é muito importante repensar as atitudes que a gente tem enquanto professores no processo de acessibilidade das pessoas com deficiência. E quais são essas barreiras que nós reproduzimos e produzimos no cotidiano do ensino, do nosso trabalho e das pessoas com as quais a gente convive? Existe uma questão que é chamada, que eu não sei se vocês já escutaram falar, sobre capacitismo. O capacitismo é basicamente o preconceito contra a pessoa com deficiência. Preconceito fica parecendo que é uma palavra pesada, né, agressiva. A gente vive isso com diversas manifestações. O capacitismo, ele se manifesta contra a pessoa com deficiência de uma forma bastante peculiar. Não é muito fácil, muitas vezes, a gente perceber, da gente identificar e da gente se entender como uma pessoa que é capacitista, porque o capacitismo ele está entremeado na sociedade, então passa por todo mundo, inclusive por mim, que também sou uma pessoa com deficiência. E eu vou trazer depois algumas situações. Então é uma concepção presente no imaginário social que vai considerar, que tende a considerar as pessoas com deficiência como menos aptas, menos capazes, porque elas apresentam uma diferença corporal, sensorial, no caso auditivo e visual, intelectual ou psicossocial. É a atitude de considerar as pessoas com deficiência como não iguais, ela não é igual a mim.
elas são incapazes de gerir suas próprias vidas. A gente acaba vendo-as como sem autonomia, dependentes, desamparadas, assexuadas e condenadas a uma vida eterna e economicamente dependente, chegando até mesmo a vê-las como não aceitáveis em suas imagens sociais ou até como menos humanas. E aí eu trago algumas situações capacitistas. A primeira charge à esquerda tem algumas pessoas em volta de uma mulher que está numa cadeira de rodas e que não tem nem os membros superiores nem inferiores. E ela está com uma coisinha na boca, apertando, tipo um pauzinho, né, apertando o teclado do computador. Uma pessoa pensa, fala, incrível, nossa, parece milagre, é inacreditável o que estou vendo, pensei que ela não seria capaz para tal tarefa, uma pensou, e a própria pessoa com deficiência pensando, um dia eles vão se acostumar que não somos ET. Ao lado aqui tem uma imagem de uma pessoa que não tem, é amputada, né, as duas pernas, e que usa uma prótese que a permite andar e correr. Muita gente vê isso muito nas Paralimpíadas, né? E esse aqui eu cheguei nessa imagem porque eu busquei no Google imagens com a seguinte frase, exemplo de superação. E vem assim, acho que os 20 primeiros resultados são pessoas com deficiência. Nos tratar como qualquer coisa que a gente faça como algo, como heroínos, né, como heróis e exemplos de superação, porque afinal de contas nós estamos vivendo uma tragédia, né, como eu disse antes no exemplo que eu estava contando, então não se espera nada de nós, porque nós somos incapazes, inaptos, toda aquela coisa que eu coloquei antes no conceito. Então quando a gente faz qualquer coisa que é feita por uma pessoa com deficiência naturalmente, porque a gente conseguiu por algumas tecnologias ou por estratégias de acessibilidade fazê-lo, nós somos encarados como exemplos de superação. Aí ali uma pessoa no ônibus, uma cadeirante, sendo ajudada por um cara, né, ele empurrando a cadeira, falando, eu ajudo, e ela pensando, mas eu não pedi ajuda, por que você acha que eu preciso de ajuda o tempo todo? Tá? No fundo está aquela ideia da incapacidade. E aqui tem uma situação que eu já vivi várias vezes. Olá, quanto tempo, depois que você ficou assim, nunca mais te vi. Quem é essa moça? É sua irmã, sua prima, sua cunhada, amiga, cuidadora? Ele não é minha mulher. Quer dizer, ele também pode se casar, né? E essa outra aqui que eu já vivi de verdade, várias vezes. Quando a pessoa ela não se refere a você. Muitas vezes eu já fui em restaurante e começo a perguntar, ela precisa de uma cadeira? Ela consegue servir sozinha aqui no self-service? É exatamente a situação que está acontecendo aqui. A pessoa não se refere diretamente à pessoa com deficiência, supondo que talvez ela não vá entender, né? E pergunta para um terceiro. E as outras situações, essa aqui bastante comum, a senhora falando, meu Deus, coitadinho de você, eu vou rezar para Deus para te curar, meu filho. E uma vez já me falaram isso, né? Você acredita em Jesus? Ele pode te curar? E eu falei para ele, por que Jesus não quer uma pessoa com muletas? Do lado aqui é a mulher falando para a menina que não tem um braço, né? Nunca deixe ele ir embora sem saber quando alguém vai te amar tanto assim, apesar de tudo isso, né? Dentro do ônibus, uma senhora falando com a menina, estou cheia de sacolas e você sentado, você é folgada mesmo. E aí ela mostra que ela tem uma prótese na perna, né? Isso, e pensa, é porque ela não tem cara de pessoa com deficiência, né? Qual que é a cara da pessoa com deficiência? E aí o exemplo que eu falei de qualquer coisa que a gente faça é exemplo de superação, uma mulher cega, está no ônibus e a pessoa fala, nossa, que legal, você andando de metrô, que exemplo de superação. E ela pensando, gente, eu só estou pegando o metrô. Então, o capacitismo, que é esse preconceito, ele está em pequenas atitudes nossas que estão dizendo, por trás dessas nossas pequenas atitudes, que parecem de pena, que parecem de admiração, mas que elas estão trazendo ali muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, essa ideia de que nós, pessoas com deficiências, não temos capacidade não é esperado que nós estejamos nesses lugares convivendo com pessoas sem deficiência. E aí, a partir disso, tem um material muito interessante que está até no
eu coloquei na referência aqui, que é chamada uma contracartilha. Ela foi montada por uma associação em que várias pessoas com deficiência, que estudam bastante o tema, construíram essa cartilha. É uma proposta muito provocativa, e eu trouxe várias questões a partir das reflexões que essa cartilha propõe. Primeiro, né, a experiência da deficiência, ela é múltipla, ela é complexa, e nunca está na forma definitiva. Então, daí a gente já tira que pensar a acessibilidade, ela não é passível de ter uma receita, como eu falei logo no início da nossa conversa. A proposta que até o Jesus traz, né, de conversar com a pessoa, é bastante interessante. Ainda que a gente adeque os espaços dentro das recomendações, né, muitas vezes isso não vai ser suficiente. E outra coisa muito importante, que eu acho que é o mais difícil, e eu falo isso para mim também é o mais difícil, que a gente não implante acessibilidade sob demanda. O que é isso? Se a gente continuar a pensar na rampa para o cadeirante quando tem cadeirante, na legenda para o surdo quando tem surdo, na audiodescrição para o cego quando tem cego, a gente pressupõe que se essas pessoas não estão ali, esses recursos não são necessários. E qual que é a questão que essa contracartilha traz principal? Todas essas estratégias, elas beneficiam a todas as pessoas, não só as pessoas com deficiência. A rampa facilitou todo mundo. Eu sempre falo, gente, eu sempre falo isso. Por que todo mundo pensa na rampa no supermercado? Porque tem carrinho. Ninguém vai colocar escada no lugar que passa o carrinho. Então, quando eu chego no lugar, eu penso assim, eu posso estar aqui, porque aqui é um lugar acolhedor, me recebe, eu faço parte. Eu não preciso ser colocada, porque até esse conceito de inclusão, tem pessoas que fazem até uma crítica sobre isso, que é assim, vamos incluir as pessoas com deficiência. Quer dizer, um grupo de pessoas define que a gente pode entrar. O que a gente quer é estar, porque somos também pessoas. Então, um pouco essa ideia. É fácil? Não é fácil. Mas é como se a gente tivesse que incorporar que pessoas surdas, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência intelectual, qual que é o espaço? O esforço é pensar que espaço é esse que seria acolhedor para todas essas pessoas, independente delas estarem aqui ou não. Outra questão é, vamos olhar mais para as barreiras e menos para as deficiências. Vamos olhar mais para o que a gente modifica no mundo e apresenta no mundo do que para as pessoas, porque quanto mais a gente olha para a deficiência, mais a gente coloca no sujeito a responsabilidade pelo acesso dele próprio, né? Isso é uma carga bastante pesada para nós. E pensar que todas as pessoas, de fato, podem se beneficiar, especialmente pensando no ensino, no momento que a gente vive de virtualização do ensino. Então, essas estratégias para acessibilidade, elas acabam beneficiando todos os alunos, né? E aí, nesse sentido, a ideia é valorizar uma cultura de acesso, que isso passe a fazer parte da gente. Igual quando a gente começou a usar cinto de segurança, a gente achava estranho, e hoje em dia faz parte, entrar no carro e usar o cinto de segurança. É pensar nessas estratégias o tempo todo, fazer parte da nossa vida. Então, por exemplo, ter uma boa iluminação quando vocês estiverem dando aula virtual, que o som esteja sincronizado com a imagem para aquela pessoa que faz leitura labial possa fazer a leitura labial enquanto você estiver falando enquanto professor, pensando aí no virtual, né? Que você esteja com as pessoas com as câmeras abertas para que as expressões faciais e comunicações não verbais também possibilitem que pessoas surdas possam entender mais. E a gente percebe o quanto que isso faz falta, porque o virtual nos cansa muito, exatamente porque a gente não tem essas pistas não verbais tão presentes. Essa prática da descrição de imagens, ela é bastante interessante, até porque você pode ter pessoas que conseguem andar sem uma muleta de pré-cego, né? E que vai se beneficiar de uma audiodescrição, porque às vezes ela não enxerga tão bem assim. A coisa de cada um falar na sua vez, aguardar a sua vez de fala, não sobrepor falas, principalmente para as pessoas que muitas vezes têm uma dificuldade de compreensão ou que têm outro tipo de deficiência que vai dificultar, né, entender mensagens ditas ao mesmo tempo. Pausas, respirações, momentos para dar uma parada, né, são bastante acolhedoras para todos nós,
E isso é bastante interessante para pessoas, por exemplo, com deficiência intelectual, ou as pessoas surdas, por exemplo, que têm que fazer um esforço mental gigantesco para fazer leitura labial. Então, são pequenas estratégias que podem ser incorporadas no nosso cotidiano. Meu tempo, né? Aqui eu trouxe alguns materiais, não vou colocar os vídeos, para vocês verem vídeos de pessoas com deficiência que vêm trazendo questões importantes para serem repensadas. E eu já estou acabando, Jesus. O que a gente não pode abrir mão? Propor e pensar junto com as pessoas. Investir no encontro com as pessoas e não no fazer com e não sobre. Não se trata de fazer sobre eles, para eles, é com eles. Então, tem um lema do movimento da pessoa com deficiência que é nada sobre nós sem nós. E como professores, nós somos mediadores. E tem a Camila Alves, que ela é uma pessoa que trabalha com cultura e tem deficiência visual, e ela fala muito disso. A mediação pode ser uma ferramenta potente para promover e ampliar a acessibilidade. No encontro, a mediação é para ampliar conhecimento, ela promove outros repertórios, faz a gente pensar outras estratégias junto, no encontro. Então, acho que não abandonar isso o tempo todo. Os marcos legais e os padrões técnicos, eles não são suficientes, até mesmo para uma pessoa com deficiência física, em que isso seria mais facilmente resolvido. E eu acho que é uma coisa que eu deixo para vocês pensarem. Cada um de vocês está disponível para fazer as coisas de outro jeito, a partir da diferença que vocês encontram junto com o outro lá, com deficiência? Essa abertura de cada um, ela é essencial. E, de fato, é uma pergunta que eu deixo para vocês e que, no meu ver, não há, é que não é possível pensar acessibilidade sem pensar em nossas atitudes. E eu deixo como uma proposta que vocês olhem de novo para o que vocês escreveram e percebam se vocês mudariam alguma coisa ou se essa nossa conversa provocou algum deslocamento em relação ao que vocês pensaram anteriormente sobre o que vocês entendem como deficiência e como vocês poderiam trabalhar essa questão da acessibilidade do lugar que vocês estão aí como professores. Era isto. Obrigada. Fernanda. Pois bem, nem sei como agradecer, assim, eu acho que foi um monte de coisa ao mesmo tempo, foi inspirador, foi claro, foi participativo, eu te falei isso no outro dia, de quando a Dani, eu conversando com a Dani, que é minha esposa, sobre uma pessoa para discutir acessibilidade, e quando ela falou em você, eu falei do meu estranhamento, né? Porque para mim, você é uma pessoa, é uma dançarina. É isso, assim. Eu vi você lá no palco, sempre com a Dani, e eu acho espetacular, assim, descobrir essa outra Fernanda com essa quantidade de conhecimento e com essa facilidade, assim, dessa troca educacional, assim. Eu acho que não só eu, mas essa é uma das oficinas que a gente viu nessa semana, com maior participação, assim, das pessoas perguntando e querendo saber. Eu acho isso muito importante, assim, e que responde também à necessidade das pessoas, dos professores, de conhecimento sobre isso. Então, eu tenho muito a te agradecer, muito feliz mesmo da sua participação aqui. Espero que a gente se encontre mais e mais vezes ainda, para você ajudar a gente um pouquinho mais a conhecer e a desfrutar um pouco mais do seu conhecimento. Tá bom? Eu que agradeço, Jesus. A minha ideia era que a gente conversasse, porque realmente é um tema difícil da gente ficar só falando sozinho aqui, né? Porque atravessa todo mundo, né? A minha ideia era um pouco essa. É claro que o tempo não foi suficiente para que a gente conversasse o tanto que a gente gostaria, mas estou disponível para o que vocês precisarem para continuar essa conversa e essa troca aí. Obrigada. E obrigada pelas contribuições de todo mundo que participou. Elas foram muito importantes para a nossa conversa aqui. As diferenças sempre existirão. Eu acho que as diferenças que apareceram aqui, elas só são fruto do que a gente vive aí na sociedade, né? Não está aí em cada um, não. Está no que a gente vive no nosso contexto. Mas agradecer bastante. E boa sorte para vocês aí. Sucesso nessa ampliação da acessibilidade aí na Unicor. Muito obrigado, Fernanda. Foi um prazer. Agora a gente vai fazer um intervalinho. Acho que é justo, né, Pedro? A gente parar um pouquinho e a gente volta depois com a discussão dessa live nesse mesmo link. Então,
em instantes a gente está aí de volta novamente, mas contamos com tudo. E mais uma vez, Fernanda, brigadão mesmo. De nada. Ô, Jesus, e a apresentação está disponível, você pode colocar ela em PDF e compartilhar com as pessoas, porque lá vai estar as referências todas. Tá, e depois, se você quiser a gravação, acho que tem como se acessar também. Ah, ótimo, eu quero, por favor. Tá bom? Só mandar o link para ela. Obrigado, Fernando. Foi Eu que ótima, agradeço. viva, linda sua fala. Obrigada, gente. Um abraço a todos. Obrigado. Professores, não esqueçam de fazer o registro da presença. O link está aí no chat. Façam, por favor, o registro da presença. E, pontualmente, aí às 10h30, iniciamos a segunda fala da manhã. Oi, Rita. Com a equipe MAD. Com a equipe Saraiva. Então, aguardo vocês. Desculpa, eu não estou vendo o link aqui no chat. Vou copiar novamente, professor, só um momentinho. Obrigado. Aí, ó. Link do Google Forms com registro. Ok, obrigado. É bom salientar, serão dois registros diferentes para esse primeiro momento e o próximo registro com a equipe Saraiva.